Paz, amor para todos nós. Nesse momento, estarei falando a respeito, continuando a falar a respeito dos Exus. Os orixás menores têm os seus Exus. São os Exus coroados. Os Exus ou guias são Exus cruzados. Os Exus dos guias são os Exus cruzados. Dos orixás menores, os coroados. Muito bem. Os Exus dos espadados são os Exus dos protetores. Enquanto os orixás são senhores da luz, os guias, refletores da luz, os protetores, executores da luz, e no sentido inverso, os Exus coroados são os responsáveis por toda a magia que reflete no plano das sombras, a matéria, energia da qual são senhores. Os Exus cruzados são responsáveis pela reflexão, pela manipulação dessa energia. Daí a importância do Exu caveira e os Exus espadados, que são os executores, fazem o papel de saneamento do planeta. Por exemplo, o Exu caveira, da linha das almas, os Exus das almas, eles fazem um saneamento, porque eles retiram todo o lixo dessa baixa magia, ou mesmo das correntes de pensamentos negativos. A execução do karma só é aplicado pelas cabeças de legiões. Embora todo plano exista, essa execução é a jurisprudência astral. Todas as legiões existem ponta a ponta. Então está dizendo que é a jurisprudência astral, quando é executada a justiça. Em todos os níveis, o Exu manipula os corpos. Portanto, é responsável pela desintegração de todo resquício do corpo físico e do corpo etérico, e, quando necessário, do corpo mental. Mas isso nos níveis superiores. Aqui por baixo são os refletores, os Exus cruzados, que atuam nesse processo. O processo de modelação, ou seja, a participação na estruturação, na gênese e da genética, fazendo as seleções, as mudanças necessárias, as interações, utilizando processos indescritíveis com o objetivo de que cada um obedeça o seu mapa kármico que nos é enviado. De cima, enviado de cima. Se Exu é responsável pela forma de um corpo, também é responsável pela sua desagregação. Se a gênese, a classe. A partir do momento do nascimento, que é ação, precisa ocorrer a reação, que é a morte. Nessa execução, há agentes responsáveis pelo encaminhamento dessas energias, de modo que não fique perdida. Esses Exus são vulgarmente chamados de Exus batizados, ou seja, foram aceitos para determinados trabalhos. Os Exus de lei são batizados, mas existem os que são os Exus pagãos, os que não foram batizados,
pelo compromisso da tarefa. Eles então atuam em subplanos dos Exus espadados, nos seus diversos subgraus, e adentram no reino da Quiumbanda, onde estão aqueles seres inconscientes e conscientemente encarcerados no mal. São os magos negros, mestres das bruxarias e outros. São os rabos das encruzas, onde existe o suborno. São as caudas do primeiro ciclo, subplanos de primeiro grau, como os baianos, que são subplanos dos caboclos, que já foi falado no dia que eu estava falando dos guias, que os baianos eles ficam ligados nos caboclos, né? Geralmente nos caboclos de Ogum, para eles trabalharem e também obterem, como é que se diz? Credenciais, melhorarem, evoluírem, um monte de coisa. Eles vêm para trabalhar por essa razão. Bom, de qualquer forma, esses Exus pagãos cumprem uma função do ciclo do mal do meio onde ele vive, né? Eles não são maus por quererem, mas sim porque são poucos, experientes e necessitam de sensação grosseiras. Não têm o sentimento refinado, são mais instintivos, sensoriais do que sentimentais e intelectuais. Isso se referindo, né, aos Exus pagãos, explicando que eles não são assim maus como os quiumbas, né? Os Exus cruzados, por intermédio dos Exus espadados, têm como função orientar esses seres, arregimentando-os em períodos de experimentação, mas em obediência à lei que naquela região é muito rígida. Sempre que alguém tem acessos a outros planos, saindo da Quiumbanda, pode voltar a qualquer deslize é motivo de regresso, aguardando outra oportunidade. Exu pagão é serventia dos Exus maiorais na órbita dos cemitérios, sem saber quando se dirigem em enxames nas encruzilhadas de ruas em busca daquilo que as pessoas fazem como magia e fazem saneamento nesses locais. Por que eles fazem saneamento? Porque eles são ávidos pelo elemento sangue e impedem dessa forma que outros seres inferiores e vampiros os façam. Então esse Exu pagão, como tem muita gente por aí que faz oferendas, né? E essas oferendas eles põem animais, coisas, carnes, né, mortas, então eles põem nos determinados cruzamentos que eles dizem, e o Exu pagão fica de olho, porque ele gosta também, né, dessas emanações, dessa parte. Só que ele, no mesmo tempo que ele retira dali, ele está contribuindo para que outros seres mais inferiores com ele venham utilizar-se desses elementos para o mal. Então, o Exu, o pagão, ele leva para os lugares onde ele fica, nas suas cavernas, né, para utilizar esses elementos que ele pegou. Esses seres são como hiena, retiram esse material grosseiro aqui e levam para suas órbitas, que tem como porta de entrada as catacumbas do cemitério, as cavernas e algumas regiões
triangulares ou quadradas do mar, onde a atmosfera sofre repentinas e bruscas alterações. Porque tem, eu já vi também, então, na televisão, eles mostrando, gente, nos locais até perigosos, né? Para barcos, aviões que passam por ali, porque essas regiões triangulares ou quadradas, de uma hora para outra, é tenebroso, né? Ventos fortes como furacões, o mar fica revolto, ondas altas, e o Chico Pagão gosta de fazer as caverninhas dele, os lugares dele nesses lugares. Bom, por isso é tão importante a função do Exu Caveira e do seu comando Exu Tranca-Rua das Almas, que faz intermediação com a Quiumbanda. Ele tem acesso a essas zonas e é um ser de grande poder e radiação mentalizadora e também de frenação. Ele frena os Exus pagãos, os quiumbas. Não podemos esquecer que na higienização pessoal do planeta atua a Senhora Dona Pombagira, uma grande guardiã, que pleiteia aos orixás afins o reencontro da mulher, que, embora passiva, gerante, hoje não pode movimentar a magia. Atualmente, somente os orixás femininos e a Dona Pombagira podem movimentar na hierarquia dos orixás menores, logo abaixo dos protetores, integrantes de primeiro grau. Então, temos vários subplanos dessas entidades, seres espirituais que encarnaram como índios ou negros. Estão correlacionadas com os subplanos dos Exus espadados. Os Exus pagãos e determinadas entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda, como baianos, boiadeiros, índios ou negros, que encarnaram no Nordeste. São subgraus dos subplanos dos protetores e tem também correlação com subgraus dos subplanos dos Exus. Então, vocês estão vendo que fora aquelas entidades, o médium recebe também essas outras, mais baixa, mais aquém. E eles, quando eles estavam encarnados aqui, eles eram índios, negros, pessoas simples, trabalhadoras. E quando eles desencarnam, então, eles vão trabalhar assim, como um ser espiritual que também quer progredir e trabalha na Umbanda. Quando alguém põe alguma coisa para o Exu, oferenda, nós retiramos o excesso de cargas negativas, para que a pessoa não sofra os agravos de saúde. Vocês estão vendo? Então, os Exus ficam até nisso, porque muita gente usa oferenda para danificar, para destruir o outro ser. E como tal, ele põe, né, restos de carnes, e geralmente cruas, bebidas, charutos, uma espécie de coisas. E o que acontece? O Exu que trabalha nisso, ele vai lá e retira aquilo que possa prejudicar as pessoas. E muitas pessoas acham
que para fazer o pedido para o Exu é necessário fazer oferenda, que eles falam dão o nome de barganha, como se ele fosse interesseiro, como se não houvesse uma lei. É porque a gente fala, quanta gente desavisada, quanta gente que não entendeu ainda, e se limita a fazer as coisas erradas, vão em lugares que não deve, e às vezes em vez de ajudar, prejudica ele mais ainda, que aí ele fica devendo o que ele fez de errado. É bom que saibam todos que se a lei não ordena, Exu não atende a nenhum pedido. Para quem está acostumado, eu vou dar uma pinguinha, vou dar umas bebidas, põe lá. Então está falando aí que ele só atende o que a lei manda, obedece à lei, portanto nada de presentinhos. Quando é possível, removemos as perturbações e a pessoa equilibra, consegue emprego, etc. Então ele está falando que quando a pessoa, né, que faz pedidos de saúde, que não está bem, que está passando mal, a família por causa da falta de emprego, eles ajudam. Para a formação desses elementares, são necessários elementos sólidos, líquidos, gasosos, para dar constituição a esse ser que não tem vida própria. Estou falando também dos elementares, né? Quando alguém vai encarnar, Exu fornece uma carga energética. Vocês estão vendo como é que ele ajuda? Vamos supor que alguém está lá na fila da encarnação e já está no momento de reencarnar. Então ele vai lá, ele fornece uma carga de energia, uma carga energética, que chama-se axé, para um dos espermatozoides chegar no óvulo. Porque nem sempre é fácil, né, gente? Tem mulheres que têm muitos problemas. Às vezes quer ter um nenê, chora, desespera, e não acontece, devido, às vezes, até por causa do espermatozoide, né? Até conheci uma certa senhora que o espermatozoide do marido dela, ele estava com problema, ele não corria como os outros. Eles iam vagarosamente e depois morriam. Mas graças a Deus, o marido dela conseguiu um tratamento e ela conseguiu engravidar. Tem outros casos que eu ouvi também falar e conheci a pessoa, que os espermatozoides se apresentavam já mortos, né? E muitos problemas, que às vezes o encarnado não está nem sabendo, nem porquê, né? Problemas físicos, tanto do homem como da mulher, impede, às vezes, que se forme uma criança. Bom, então vamos ver. Quando ocorre, então, a fertilização do óvulo, o ovo recebe um acréscimo de energia para formar a carapaça, que repele eletromagneticamente todos os demais espermatozoides. Então, assim que o espermatozoide alcança o óvulo, imediatamente eles fazem uma operação, né, que eles falam, para que aqueles outros espermatozoides que estavam naquela corrida, né, que eles se afastem, né, porque já aquele espermatozoide já vai se ligar àquele óvulo. A partir daí, então, esperamos as primeiras divisões celulares.
Então, desde que conseguiu então a união, eles esperam que haja as primeiras divisões celulares nos processos da interfase, antes de chegar na mitose, na divisão celular, para começar a atuar. Às vezes, o corpo astral e o mental do reencarnante são tão negativos que ele pode trazer naquele momento alguma perturbação que não seria útil para ele. Então, Exu faz o ajuste do espermatozoide, do óvulo, do ovo, dando condições para que chegue até no momento do nascimento. A partir daí, é com os pais. Então, vocês vejam bem que ajudona que eles nos dão, gente. E na hora que nós falecemos também a mesma coisa. Porque a pessoa que falece, ela fica perturbada. E há necessidade de ajuda na hora de desligamento dos cordões, que não é um só. Então, como vocês viram, a todo instante tem gente falecendo, desencarnando. E os técnicos espirituais correm. E o Exu, por sua vez, vai ajudar também nesse momento. Aqui, ó, na morte, quando eu desencarne, nós vamos verificar como podemos retirar o corpo etérico. Fazemos ajustes daqueles que devem ser encaminhados para o plano do túnel vibratório. Aí ele já prepara aquele ser para ele entrar no túnel. No âmbito das contundências, dos desastres, nós somos os primeiros, vejam bem, nós somos os primeiros a dar socorro àqueles que foram contundidos violentamente pela própria lei, ou mesmo aqueles que foram antes da hora. Somos então responsáveis pelos eventos do nascimento e da morte. Essa é a nossa maior magia: ajustar, executar para tudo que for possível para o corpo físico e, ao mesmo tempo, executar dor do desencarne. Então, ele está falando aqui na hora que for formar o corpo e na hora que o corpo desfalece. Exu é, portanto, agente da justiça kármica. Exu nenhum é mau e também bom, porque o bem e o mal são relativos e estão na consciência de cada um. É nossa função frenar as correntes inferiores para que elas não venham a sair. Exu é saneador do planeta, responsável pela higienização das correntes mentais, das correntes afetivas. Como já vimos atrás, cada orixá tem um Exu, guardião, diretamente ligado a ele, como serventia para executar todas essas funções que já foram ditas. Esses são os Exus do terceiro ciclo. Então, caros amigos, eis que chega o momento, deixando para outra ocasião, para ser dito sobre os Exus do terceiro grau. E o nome deles também, que é muito importante saber, mas não há necessidade de decorar, gente. Nossa, eu preciso saber direitinho, tal Exu, tal, o que ele faz, o que ele não faz. Tudo isso que foi explicado, foi explicado. O que se refere ao Exu, o que ele faz. E quanto
eles trabalham por nós, aqui os encarnados.